Vamos lá, bom dia. Vamos dando continuidade aqui ao direito administrativo começando do zero. Vamos iniciar aqui o poder regulamentar. Ontem, na aula passada, vimos conceitos iniciais de poder, poder vinculado, poder discricionário, poder disciplinar e poder hierárquico. Agora a gente vai entrar no poder regulamentar. Vamos lá. Quem tem interesse no material, descrição do vídeo, quiser compartilhar o material, ficamos agradecidos para quem está estudando aí para qualquer concurso na área de direito que caia direito administrativo. Estão fazendo direito administrativo completo, começando do zero. Vamos ver todo o material, inclusive nova lei de licitações e contratos. E vamos lá. O poder regulamentar expressa a competência normativa da administração pública. Em regra, se manifesta na forma de decretos emitidos pelo chefe do Poder Executivo naquela esfera de governo, ou seja, pelo presidente da República, governador e prefeito. A questão abaixo o regulamento, ou seja, o que é o poder regulamentar? É aquele de você fazer o regulamento. O que é o regulamento? Você tem a Constituição. Em geral, a Constituição ela tem normas de eficácia plena, normas de eficácia contida, normas de eficácia limitada. E aí vem o Poder Legislativo e pode fazer leis baseadas nesse tipo de normas. Então, norma de eficácia limitada precisa de uma lei para que aquele texto constitucional passe a ter efetividade. Norma de eficácia contida é uma norma dentro da Constituição em que o texto pode vir a ser contido. Então, o Poder Legislativo pode fazer normas para regulamentar aquele texto no sentido de conter, de colocar algumas restrições. Norma de eficácia limitada ela já tem efetividade, mas o poder também legislativo pode, se for o caso, fazer alguma regulamentação sobre aquilo, mas a norma já está funcionando, a norma já tem plena efetividade, então por isso que a norma de eficácia é plena, contida e limitada. Mas a partir daí, né, a lei ela é feita em sentido abrangente, ela não vai conseguir especificar todos os casos. E aí vem o poder regulamentar, porque aí no caso concreto, no dia a dia, né, na execução da política pública, na aplicação daquela norma que já estava na Constituição, que foi especificada numa lei, vem o poder de regulamentar aquilo, que são a operação daquilo, os casos concretos. Mesmo assim, não consegue abranger todos os casos concretos, né? Sobra uma margem para o administrador fazer a interpretação. Então, em geral, é na forma de decretos, mas em alguns casos pode ser resolução. Por exemplo, hoje nós temos resoluções do CNJ que regulamentam direto o texto constitucional. Então, tem, às vezes, né, híbrido, ou seja, já tem essa situação em que um texto de resolução, a mais do que regulamentar uma lei, regulamenta direto o texto constitucional. Então, passa a ser quase um híbrido, quase como se fosse uma lei. Mas não tem nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade nisso. Então, é tudo aquilo que já está posto na Constituição ou que está posto numa lei, que aí vem a administração pública ou alguém na função administrativa e faz, né, o detalhamento daquilo. A gente chama de poder regulamentar, uma competência normativa. Vamos ver aqui uma questão. Fundação Carlos Chagas, Secretaria de Gestão Pública, né, Maranhão. Entre os poderes administrativos, pode citar o poder regulamentar, que apresenta como sua principal expressão a edição de decretos no exercício da competência privativa do chefe do Poder Executivo para a fiel execução da lei. Correto, né? Deixa eu botar aqui aquela ferramenta aqui, peraí. Aqui, ferramentas, comentários. Então, continuando. Antes de avançar, é importante contextualizar o poder regulamentar da administração pública frente à função normativa do Estado. Segundo Miguel Reale, citado por Maria Silva Zanella de Pietro e Carvalho Filho, como regra geral, deixa eu pegar aqui meu lapisinho, os atos normativos podem ser divididos em originários ou primário, retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição, é isso que a gente estava falando, que pode inovar no ordenamento jurídico, exemplo, leis. Só que, lógico, fazendo um aprofundamento mais, né, vertical, pode ser também aqui decreto autônomo, né, que a gente viu, que ele tira o fundamento dele direto da Constituição, né, a própria Constituição dá essa situação para ele de poder fazer
uma inovação no ordenamento jurídico, mas com aquelas restrições, que é no caso de extinção de cargos públicos quando vagos, né, e funcionamento da administração pública, né, hierarquia, toda aquela situação. E eu acabei de explicar mais um. O Supremo hoje entende que algumas resoluções do CNJ elas tiram fundamento direto da Constituição. É só um aprofundamento, né? E os derivados secundários limita-se a explicitar ou especificar um conteúdo normativo pré-existente, são os decretos. Mas, de novo, podemos ter, às vezes, uma resolução direta debaixo da lei, na própria resolução regulamenta. Às vezes, por exemplo, nós temos as resoluções do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Então, são vários secretários de fazendas de todos os estados que fazem resoluções que têm força de regulamentar uma lei, que regulamenta a lei que funciona sobre o ICMS em todo o Brasil e regulamenta em todos os estados ao mesmo tempo. E aí chamam pela resolução do CONFAS. Repare que os atos originários ou primários possuem a grande capacidade de inovar o ordenamento jurídico brasileiro. Isso significa que podem criar novos direitos e obrigações. Em regra, portanto, o poder regulamentar da administração pública é de natureza derivada, visando a produção de atos normativos secundários. Em decorrência desta natureza derivada, como regra geral, o poder regulamentar da administração não pode inovar no ordenamento jurídico, devendo ser exercido sem contrair lei. Lembra que toda hora ele está botando isso aqui, ó, como regra geral. Como eu falei, tem um decreto autônomo. A questão abaixo retrata os limites do poder regulamentar da administração pública. No exercício do poder regulamentar, a administração pública não poderá contrariar a lei. Correto. Outra diferenciação importante consiste na comparação entre poder regulamentar e poder normativo. Parte da doutrina, exemplo de Carvalho Filho, não aponta diferença entre estas expressões. No entanto, outra corrente doutrinária, exemplo de Maria Silva Zanella de Pietro, considera que o poder normativo é conceito mais amplo que poder regulamentar. Segundo a autora, a administração pública seria dotada não apenas de poder regulamentar, mas de poder normativo. Nesta acepção, a edição de um decreto pelo chefe do Poder Executivo para regulamentar uma lei seria manifestação do poder regulamentar. Por outro lado, quando a Secretaria da Receita Federal edita uma instrução normativa, teríamos o poder normativo. Isso da Maria Silva Zanella de Pietro. Né? Tem que sempre lembrar, às vezes o cara pode pedir um específico, mas a maioria da doutrina, o Carvalho Filho, diz que não tem muita diferença para ele. Tanto faz uma resolução, uma instrução da Receita e um decreto do Poder Executivo, isso também é a expressão do poder regulamentar. Pode falar. Professor, no caso, qual é o mais utilizado? Tem entre um se sobressai ao outro aí, no caso dessas duas opiniões aí? Não. Não, Assim, então... em geral, né, a doutrina acha que poder normativo e poder regulamentar é a mesma coisa. Mas, às vezes, dependendo do concurso, né, dependendo da banca, na realidade, né, às vezes você tem que perceber isso. Assim, quando estiver vendo, em especial quando pegar questões comentadas, você vai perceber, cara, isso aqui estão tirando tudo do professor Carvalho Filho, isso aqui estão tirando tudo da Maria Silva Zanella de Pietro, então tem que entender isso. Quer dizer que às vezes a banca, né, segue uma doutrina específica. Por exemplo, a CESP ela não segue doutrina nenhuma, né? Ela, na verdade, é genérica. Então, por exemplo, a CESP deve ser igual, regulamentar e normativo. Agora, a FCC ela tem essas características. Na área jurídica, você percebe que ela segue especificamente alguns doutrinadores. Quando eu falo a banca, às vezes a banca é a instituição, mas às vezes é a própria pessoa que compõe. Na área jurídica, isso é bem claro, entendeu? Que é diferente os concursos na área não jurídica, porque na área jurídica você sabe quem são as pessoas que vão fazer as questões. Sai chamada banca mesmo, a banca, o nome das pessoas. Quem vai fazer questões de direito administrativo? Às vezes pode ser a própria Maria Silva Zanella de Pietro. É uma obrigação nos concursos na área jurídica publicar quem são as pessoas que vão formular as questões. Então, é diferente. Aí você sabe, não, esse doutrinador estudou com a professora Maria Silva Zanella de Pietro, então sabe que ela provavelmente vai seguir a doutrina dela. Aí tem que ficar atento. Vamos continuar. Agora sim, vamos às variadas situações em que se faz presente o poder regulamentar ou normativo da administração pública. Decretos regulamentares ou de execução.
Em regra, as leis são editadas em termos gerais, sendo necessário posteriormente um detalhamento para se permitir sua aplicação. Neste contexto, têm lugar os decretos regulamentares ou de execução, que se destinam a permitir a fiel execução da lei. O pressuposto para a expedição de decretos regulamentares é a existência de uma lei. Assim, tais atos normativos buscam seu fundamento de validade naquela lei. Eles não inovam o ordenamento jurídico, mas se limitam a detalhar direitos e obrigações já criados pela lei, sendo chamados de atos normativos secundários. Então, os decretos regulamentares é o normal do dia a dia que a gente vê. Você tem a Constituição, tem uma lei regulamentando algum texto constitucional e depois você tem um decreto fazendo uma regulamentação daquilo, uma execução de como aquilo vai funcionar. Exemplo, em 2013, foi editada a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846 de 2013, tipificando os atos que lesam a administração pública e combinando sanções pela prática destes tais atos. Em 2015, foi editado o Decreto 8.420, regulamentando aquelas disposições legais. Então, você vê que sempre tem, se você pegar no site do Planalto, planalto.gov.br, quando você abre uma lei lá, do lado esquerdo, superior, sempre você vai ver decreto. Provavelmente, quando tem um decreto regulamentando aquela lei, é muito fácil encontrar, porque aí quando você abre a lei pelo site do Planalto, do lado esquerdo superior, sempre tem ali um decreto. Quando não tem decreto, tem as leis que alteraram aquela lei já. Então, é bem fácil. O site do Planalto está muito bem feito atualmente. Dependendo da legislação, no caput não, né? Do lado esquerdo de cada artigo tem um símbolozinho, que é para você clicar e você vai para a jurisprudência daquele artigo. Então, se tem algum julgado do STF, do STJ sobre aquele artigo específico. Então, tá melhorando muito o site do Planalto. Então, você consegue até estudar por lá, direto na tela. Então, esse artigo aqui, tu clica, você vê se tem alguma ação direta de constitucionalidade, se tem alguma jurisprudência sobre aquele assunto já. Não são todas as leis, estão colocando aos poucos. Né? E aí vai ficar melhor, né? Que aí você, num local só, não precisa ir no site do tribunal para saber se tem alguma coisa sobre aquela lei. No próprio site do Planalto, você já vê se tem ação no Supremo, no STJ, algum tribunal regional federal. Vamos lá. Entre outros temas, o decreto regulamentou a forma de se apurar no âmbito administrativo os ilícitos de corrupção, criando, por exemplo, o processo administrativo de responsabilização, o PAR. Ao detalhar as previsões legais, o regulamento confere efeitos à lei que havia sido criada e permite a sua execução. Reparem que, em tese, este decreto não pode inovar o ordenamento jurídico, criar novas responsabilidades, sanções ou tipificar novas condutas. Ele se limita a detalhar e especificar direitos e obrigações previstas em lei. A par deste entendimento, José dos Santos Carvalho Filho registra que os decretos regulamentares poderiam criar obrigações subsidiárias ou derivadas. Deixa eu marcar aqui, obrigações subsidiárias ou derivadas. Diversas das obrigações primárias originárias contidas na lei. Exemplo, se uma lei concede benefício mediante comprovação de determinado fato, o decreto regulamentar poderia indicar quais documentos o administrado deve apresentar para fazer jus ao benefício. Para mim, eu acho também tranquilo isso. Não é tão polêmico isso aqui. Por exemplo, no caso específico, vou dar um exemplo aqui. Você, para tirar a carteira de motorista, você precisa ser identificado, fazer a sua identificação civil. E chega lá no Detran, o cara fala, essa identificação civil vai ser feita da seguinte forma, você vai ter que tirar uma foto específica, assim, trazer sua carteira de identidade, trazer os dados do título de eleitor, trazer os dados do CPF, ou seja, você está criando no decreto, né? Porque no próprio Código Tributário Nacional, não sei, tributário não, Código de Trânsito Brasileiro, não sei se tem esses dados. Mas se você for tirar sua carteira, eles vão pedir tudo isso, uma foto, às vezes lá mesmo que você vai ter que tirar. Então, a gente dá um conjunto de requisitos para você ter a sua carteira de habilitação. Vai pedir tua certidão de nascimento, vai pedir eventualmente a carteira de identidade, vai pedir eventualmente o número de título de eleitor, vai pedir eventualmente teu CPF, ou seja, essas informações complementares do que vai ser lançado, porque se você pegar a sua carteira de motorista, você vai ver que tem vários dados ali. O nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, CPF, identidade, outra identidade que você tem. Então, tem muitas informações ali. Então, isso ali, às vezes, não está na lei. Isso daí foi regulamentado, às vezes, nem pelo um decreto, porque como você tem o CONATRAN,
né, o Conselho Nacional de Trânsito, pode ter sido uma resolução do CONATRAN especificando os dados que vão constar na Carteira Nacional de Habilitação. E a partir daí você tem uma obrigação acessória, né, de demonstrar aqueles dados ali para que sejam colocados. Estas obrigações subsidiárias, no entanto, não devem ser impertinentes ou desnecessárias em relação à obrigação legal. A questão abaixo cobrou este entendimento doutrinário. SEBRASP, Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte, Procurador. É juridicamente possível que o Poder Executivo, no uso do poder regulamentar, crie obrigações subsidiárias que viabilizem o cumprimento de uma obrigação legal. Então, correto, né? Então, possivelmente, não está na lei aquilo especificamente, mas você cria uma obrigação a mais para ficar mais detalhado, né, algum ato seu que você vai fazer. No âmbito federal, os decretos regulamentares são editados pelo presidente da República, com fundamento no seguinte dispositivo constitucional. Constituição Federal, artigo 84, compete privativamente ao presidente da República, inciso 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Trata-se de competência privativa do presidente da República, na Constituição Federal, artigo 84, caput, que não pode ser objeto de delegação, consoante a interpretação que se faz a partir do parágrafo único do artigo 84 da Constituição Federal. Além disso, é fácil perceber que nem toda lei admite regulamentação pelo presidente da República, apenas aquelas que de algum modo envolvam a atuação da administração pública. Por fim, lembro que nas esferas estadual, municipal e distrital, tal competência ficará a cargo dos prefeitos e governadores. Mas hoje em dia, os decretos, se você abrir qualquer decreto, na verdade, assim, apesar de ser uma competência privativa do presidente da República, se você pegar o decreto, todo decreto ele é referendado. O que é referendado? Se você pegar até as leis, às vezes, são referendados. Referendado é o seguinte, vai estar o nome do presidente e vai estar embaixo do decreto o nome do ministro que mais ou menos tipo envolve a área dele. Então, se você abrir um decreto, você vai ver às vezes lá, presidente da República, Paulo Guedes. Vai ver lá, às vezes, presidente da República, ministro da Justiça, o nome dele lá. Significa o seguinte, que na verdade, sim, o presidente, que é o competência privativa, mas que aquele decreto também foi referendado pelo aquele ministério, que às vezes aquele decreto é da atividade fim, né, abrange, né, a maioria das situações abrange uma aplicação prática de um ministério, de uma área finalística. Então, você vai ver muito o referendo, na verdade, os decretos são referendados. Você pode abrir qualquer decreto, você vai ver que nunca vai estar só o presidente assinando, sempre vai ter um ministro referendando, dizendo que avaliou aquilo ali. Pode falar. Não, o senhor já respondeu agora na sua última fala, que no caso, eu ia perguntar se quando há essa referendação, sei lá como é que se pronuncia, referendo, se o presidente é obrigado a estar presente, mas diz que tem que ter a assinatura dele, então presente pode até não estar, mas ele tem que assinar, né? Não, na verdade, assim, os decretos não tem, hoje em dia é tudo eletrônico. É um sistema chamado SIDOR, Sistema Integrado de Atos Normativos, acho que é SIDOR o nome. Então, você faz uma proposta lá no Ministério, ou até aqui mesmo dentro da presidência, né, que eu trabalho lá, e aí percorre o canal dentro do SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, normal, vai até o seu ministro assina, e aí ele vai provavelmente marcar um despacho com o presidente. Né? Presidente, tá, precisa assinar esse decreto e tal. Às vezes tem ou não tem cerimônia, em geral, às vezes não tem cerimônia. E aí, né, ele diz, não, ok, vou assinar. Aí passa para a assessoria pessoal dele, vai entrar nesse sistema, SIDOR, ele assina no SIDOR, não no SEI. Assina nesse sistema. É lógico que quando sai do SEI, o cara bota lá nesse sistema, SIDOR, algumas pessoas dentro de cada ministério têm acesso a esse sistema, aí o presidente assina lá. Né? E aí é colocado outros documentos, e de lá publica no Diário Oficial da União. É eletrônico. Aí depois volta para o SEI, só esse documento é assinado pelo presidente. Aí você vê lá que foi assinado no SIDOR, entendeu? É SIDOF, eu acho que é o nome. Vamos lá. Decretos autônomos. Vamos lá. Decretos autônomos, por sua vez, consistem em atos normativos primários que buscam seu fundamento de validade diretamente no texto constitucional. Eles não se prestam a regulamentar uma lei ou complementar, mas inovar no ordenamento jurídico. Então, o decreto autônomo ele é diferente do decreto, né, de regulamentar ou de execução. Ele é completamente diferente desse aqui. Que a gente acabou de estudar, esse aqui são decretos regulamentares ou de execução. Ele regulamenta a lei.
Esse decreto autônomo, ele tira a validade dele direto da Constituição. Então, ele não está regulamentando a lei, tá? Ele está, na verdade, inovando no ordenamento jurídico. O que é inovando? É criando uma regra, uma obrigação, alguma situação que não existia antes. No caso do decreto regulamentar, ele não está criando nada, ele só está operacionalizando aquela situação que já está posta em lei. Então, vamos lá. Mas a administração pode inovar no ordenamento jurídico, criando direitos e obrigações? Já vimos acima que, em regra, não. No entanto, o decreto autônomo é uma figura sui generis que, inclusive, recebe diversas críticas dos estudiosos, em razão de não depender da prévia edição de lei para que possa ser editado. Assim, como os tais atos permitem que o próprio executivo inove o ordenamento sem passar pelo crivo legislativo, são bastante restritas à possibilidade do decreto autônomo. A partir da emenda constitucional 32, a Constituição Federal autorizou o presidente da República a expedir decretos autônomos para dispor unicamente sobre. Então, vamos lá, Constituição Federal, artigo 84, inciso 6, dispor mediante decreto sobre organização, isso aqui cai muito em prova, essas pegadinhas aqui. Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação e extinção de órgãos públicos. Então, é a estrutura física. Estrutura física, eu falo a estrutura não a física, mas a estrutura dos órgãos, né, das entidades, coordenação, secretaria, departamento, é isso aqui. E aqui eu também, extinção de funções ou cargos públicos, aí são as colocações das pessoas. É o cargo de coordenador, que uma coisa é a coordenação, outra coisa é o cargo de coordenador, que seria uma pessoa que vai ocupar aquele cargo para exercer aquela competência que tem previsto no regimento. Então, quando vagos, ele pode ser extinto. Então, vamos lá, o que é isso aqui? O que eles cobram muito em prova aqui? Às vezes eles colocam, pode extinguir órgão público quando vago? Não. O órgão público, ele só pode ser, por meio de decreto autônomo, colocado o funcionamento, né? A organização dele. Qual é a diferença disso? É porque é o seguinte, por exemplo, por que isso foi criado aqui? Porque antes você tinha que mandar uma lei para o Congresso Nacional. Na verdade, eu trabalho na Secretaria Especial de Modernização do Estado. Na Secretaria Especial de Modernização do Estado, você tem abaixo dela, da Secretaria Especial, duas secretarias. Eu tenho o secretário especial e dois secretários abaixo. Eu quero não, na verdade, eu não quero agora dois secretários abaixo de mim, eu quero um secretário especial, eu quero um secretário adjunto, que seja junto comigo, um 02, e só um secretário abaixo, que vai fazer as outras atividades. Antes, eu tinha que mandar uma lei para fazer essa nova estrutura, nova forma de funcionamento da secretaria. Hoje não, eu posso fazer um decreto e dizer, olha, na verdade, em vez de ter um secretário, eu vou ter um secretário especial e dois abaixo, quero ter um secretário adjunto, né, como se fosse o 02 do cara, o imediato, subcomandante, mais o secretário abaixo. Não, eu quero fazer outra estrutura. Na verdade, eu quero um secretário especial, eu quero, na realidade, um secretário, e desse secretário eu quero criar duas diretorias. Em vez de ter mais dois secretários, eu quero que seja só um secretário abaixo de mim, mas esse que era secretário, esse cargo que era secretário, eu vou fundir ele e transformar em duas diretorias. Antes, tudo isso era por lei. A partir da emenda constitucional 32, passou a ser por decreto. Então, o cara vai lá, faz um decreto e diz, não, agora a estrutura é essa. Você está inovando. Por quê? Porque deixa de ter uma competência de uma secretaria para ter dois departamentos que representavam aquela secretaria. Então, isso é o funcionamento. O que é cargo vago? Cargo vago é aquele que não está ocupado. Concurso. No antigo Ministério do Planejamento, agora Ministério da Economia, cada cargo criado por lei tem um número. Se você pegar a nomeação dos servidores públicos, você vai ver ocupar, código, cargo, código, pá. Que existe um sistema no governo federal, estou dando exemplo do governo federal, que é chamado lá CISORG, né? Assim, sistemas de órgãos e tal, e cargos. Então, queria na lei, por exemplo, na minha carreira hoje que eu estou, são 730 cargos aprovados em lei. Então, para cada cargo desse tem um códigozinho, como se fosse número 1, número 2. Então, eu estou ocupando um códigozinho ali. E os outros que estão vagos, caso o presidente quisesse, ele pode, por meio de um decreto, extinguir. Entendeu? Não quero. Não quero mais que de 730. Quantos estão ocupados? Eu acho que na minha carreira acho que tem menos de 300 e pouco.
né? Então, vocês têm mais da metade de cargos vagos na carreira. É porque as pessoas vão saindo, aposentando. Eu já trabalhei com várias pessoas que se aposentaram. Quando a pessoa se aposenta, ele deixa de ocupar aquele códigozinho para ser aposentado. E aí pode-se fazer concurso para aquele código ali, para aquele cargo vago. E aí o que ocorre, né, nesses casos aí? Ah, está precisando? Não. Está fazendo falta? Não. Então, eram 730 aprovados em lei, então vamos reduzir 100. Né? Então, você reduz 100 cargos vagos. Sem precisar voltar para a lei lá para o Congresso. Esses cargos foram aprovados em lei e ele vai extinguir por meio de decreto. Então, é isso que você tem que memorizar, né? Aprender. Pode o cara mudar, fazer um bocado de balar o gato na questão, você sempre vai lembrar. A estrutura, eu posso mudar. Funcionamento, né? E organização dela. Eu não posso extinguir ela. Ah, agora vai deixar de existir a Secretaria Especial de Modernização. Não pode. Não pode. Por quê? Aí tu vai dizer, Divan, mas você não extinguiu a secretaria e transformou duas de departamento? Não. É porque você tem um código que o que equivale a uma secretaria? Uma secretaria equivale a 2 departamentos. Você pode fazer, isso é chamado organização. Você reorganiza a situação. Não sei se vocês entenderam. Eu não extingui uma secretaria, eu reorganizei ela. É diferente de eu dizer, agora não existe ninguém que represente essa competência. Aí você extinguiu o órgão. Aí você não pode. Quando, na verdade, você abrir um decreto que tem uma estrutura regimental, você vai ver os códigos lá dizendo assim, isso significa 1.1, 1.2, 1.3, entendeu? Tem o número específico ali. Então, uma secretaria que vale a 6 ponto alguma coisa, entendeu? Por exemplo, na verdade, começa com uma chefe de serviço. Acho que é chefe de serviço. Chefe de serviço. Um serviço equivale a 1, que é a menor estrutura organizacional. Um serviço vale 1. Uma divisão vale 1 ponto. Então, na verdade, você não pode extinguir esses números. Entendeu? Pode até guardar, até que fica guardado esse número. Ah, reestruturei, sobrou um percentualzinho, vai para o Ministério da Economia. É meio técnico, eu estou falando muito aprofundado, mas é só para exemplificar que, na verdade, Nem por lei, tem professor? todo um controle. Como? Nem por lei pode extinguir esse númerozinho, ou esse vago? Não, O número aí sim. representa Não, só aí, a- não, aí sim. Por exemplo, quando é que foi extinto na administração pública os órgãos, né? Quando o presidente da República assumiu. E vai lá e manda um projeto de lei, manda normalmente uma MP. Aí nós tínhamos quase 40 ministérios, foram 22. E você extinguiu, mas aí foi uma MP. Aí, a partir daí, daquilo que está aprovado dos 22, você faz por decreto a estrutura que você quiser lá embaixo, entendeu? E o Congresso aprovou, você vai modificando. Tanto é que teve várias modificações e não voltou mais para o Ministério, né? Não voltou mais, desculpa, para o Parlamento. A outra modificação que teve, desde que o presidente entrou, foi a criação do... Ah, não, teve duas modificações. Teve foi a modificação que criou o Ministério das Comunicações. Aí depois teve uma agora que tirou do Ministério da Economia o Ministério do Trabalho e Previdência, né? Tinha sido extinto o Ministério do Trabalho, agora voltou a existir. De novo, aí como você está criando novamente, de novo mandou uma MP, uma medida provisória, entendeu? Mas dentro do Ministério do Trabalho, se você quiser realocar, a organização, é o funcionamento do Ministério do Trabalho. Quero criar 2 secretarias, ok. Mas você não cria 2 novas, você tem que realocar ali. Não, eu quero transformar essa secretaria em 2 diretorias. Eu quero juntar 2 chefes de divisão e transformar no outro. E tudo isso é organização. Eu já foi aprovado, quando você pega uma lei de aprovação dos órgãos, ele já fala assim, ó, esse ministério vai ter tantos, né? Vai ter 2 secretarias, vai ter 3 departamentos, e já diz o que é que você está criando ali. E a lei não dá um nome, você vai dar o um nome no decreto, o nome daquela secretaria, o nome daquele departamento. E aí, a partir daí, a lei tem um artigo dizendo que você pode realocar da forma que você quiser, desde que não ultrapasse aquela dotação ali, né, colocada para aquele ministério.
Assim, na prática é isso, né? Se você for ler, você vai entender, aí faz até mais sentido quando você está lendo isso aqui. Continuando. Repare, portanto, que não há autorização ampla para dispor a respeito de qualquer assunto mediante decreto autônomo, mas tão somente nas restritas hipóteses constitucionalmente previstas. Resumindo, tais hipóteses, temos o seguinte: decretos autônomos, organização e funcionamento da administração pública, sem aplicar aumento de despesa, né, que é justamente esse controle que tem a extinguir uma secretaria que cria 2 departamentos. Ok, você não aumentou a despesa. Agora eu criei, né, tirei de ser uma secretaria por decreto, criei 3 departamentos. Aí não pode, porque provavelmente 3 departamentos ultrapassam o valor que era uma secretaria. Aí você está aumentando a despesa. Por quê? Porque vai precisar de um diretor a mais para que você tenha, né, a competência daquele departamento sendo exercida. Aí vai aumentar um cargo a mais, que não existe. Aumenta. Extinção de cargos quando vagos. Não está exercendo, não tem servidor ocupando, pode extinguir. A questão abaixo colocou os detalhes deste dispositivo constitucional. Inclusive, teve uma extinção de 13 mil cargos, né, nesse período agora do governo do presidente. Por decreto. Estavam vagos, ele extinguiu. Mas eram cargos que dificilmente ia ter concurso. Aí, pô, mas 13 mil cargos, não vai faltar gente? São aqueles cargos lá da década de 80, tipo datilógrafo, porteiro. Ninguém mais vai fazer concurso para porteiro, né? Nem existe mais servidor. Hoje você contrata empresa de segurança para fazer essa segurança, não de portaria. Secretária. Ninguém contrata mais secretária. Secretária é tudo terceirizado. Essa parte de serviços, copeiro, por exemplo, copeiro. Lá na década de 80, 90, tudo isso era concurso público. O cara fazia concurso para datilógrafo, ascensorista. Ascensorista é o cara que ficava apertando o botão do elevador. Tava um cara lá, servidor público de carreira, apertando o botão do elevador no ministério, para cima e para baixo. Então, esses cargos não vai ter mais concurso também. Ninguém vai fazer um concurso com cargo desse, né? E aí você extingue por meio de decreto. Precisa mandar para o Congresso Nacional para extinguir. Você vai lá e diz, olha, o cara aposentou, vagou o cargo aqui de ascensorista, nunca mais vamos contratar outro ascensorista, né? Para quê? O cara entra no elevador e mesmo aperta o botão. Não precisa de uma pessoa apertando o botão lá. E aí você vai extinguindo. E aí, nesse período agora do presidente, ele extinguiu 13 mil. Fundação Carlos Chagas, Tribunal Superior do Trabalho, Juiz do Trabalho Substituto. Compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Extinção de funções e cargos públicos quando vá. Correto, né? É o texto legal que a gente acabou de ler da Constituição. Além disso, é importante ressaltar que esta é uma competência privativa do presidente da República, sendo possível a delegação desta competência, por exemplo, a um ministro de Estado, conforme o artigo 84, parágrafo único. Assim, este ministro poderia, utilizando o ato adequado, dispor sobre a organização e funcionamento da administração, desde que não aumente despesa ou crie ou extinga órgãos, ou até extinguir cargos ou funções quando vagos. Assim, em relação à delegabilidade das matérias relacionadas a estes decretos, temos o seguinte: decreto, chefe executivo, poder regulamentar indelegável, decreto autônomo delegável. Por fim, repare que apenas a hipótese da linha A, organização e funcionamento da administração, consiste em decreto de conteúdo normativo. Isto porque a hipótese da linha B, extinção de cargos e funções, representa atos de efeitos concretos, que, consoante leciona Maria Silva Zanelli Pietro, não se presta a estabelecer normas. Resumindo, as diferenças entre as duas espécies de decreto que acabamos de estudar, temos o seguinte: decreto regulamentar. Qual é deixa eu pegar aqui. Eu fiz besteira aqui. Eu queria pegar o marcador aqui. Qual o objetivo do decreto regulamentar? Permitir a fiel execução da lei. O objetivo do decreto autônomo é organizar a administração, extinguir cargos ou funções. Regulamentar a ação das disposições legais, não requer edição de lei. Ato normativo secundário, ato normativo primário. Competência, deixa eu botar aqui agora. Aqui é um ato normativo secundário. Aqui é um ato normativo primário, decreto autônomo. Competência indelegável, ou seja, aqui ó, tem um I. Você não delega o ato normativo. Você pode referendar por um ministro, mas o presidente tem que assinar. E essa aqui é a delegável a competência para tais matérias. Só o ministro assina.
Regulamentos autorizados ou delegados. O que é isso? Regulamentos autorizados consistem na autorização dada pela lei para que o Poder Executivo discipline situações não reguladas no texto legal. São situações em que a administração pública vai além de simplesmente regulamentar disposições legais já existentes. Os regulamentos autorizados inovam o ordenamento jurídico e complementam ou completam a regulamentação legal. Em muitas situações, consoante leciona Marcelo Alexandrino, a lei traça apenas linhas gerais de diretrizes de alto nível, cabendo ao Poder Executivo avançar e completar tais disposições. Tais regulamentos são utilizados, em geral, para questões de caráter técnico, cuja expertise necessária será concentrada nos órgãos técnicos do Poder Executivo. O exemplo mais comum na doutrina é a lei que autoriza a Anatel a editar normas técnicas, né, que completarão as disposições legais e estabelecerão um marco regulatório do setor. José dos Santos Carvalho Filho cita que os regulamentos autorizados consistem no fenômeno da deslegalização, pelo qual a competência para regular certas matérias se transfere da lei para outras fontes normativas, por autorização do próprio legislador. Parte da doutrina critica os regulamentos autorizados, suscitando dúvidas quanto à sua constitucionalidade, dada a ausência de previsão no texto constitucional. A par dessa discussão, Marcelo Alexandrino compila entendimentos doutrinários jurisprudenciais pontuando o seguinte: vedado utilizar o regulamento autorizado para substituir a atividade legisladora própria do Poder Legislativo, vedado tratar matérias constitucionais reservadas à lei, admitido o emprego de regulamentos autorizados para estabelecimento de normas técnicas, desde que presentes em lei diretrizes e limites de atuação do Poder Executivo, discricionalidade técnica, a delegação deve ser feita com parâmetros, vedada a delegação legislativa em branco, sem que a lei fixe os pontos essenciais dos assuntos a ser regulamentados. O que é esses decretos autorizados? Decretos autorizados são aquelas normas, né, que vão influenciar diretamente e que a lei não deu a definição suficiente. Vamos lá. Eu vou lembrar, vou tentar explicar ou exemplificar onde eu trabalhei. Por exemplo, eu trabalhei numa autarquia chamada Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que fiscalizava os fundos de pensão. Você tem a norma geral, duas normas gerais, Lei Complementar 108 e 109, que regulamentam os fundos de pensões, que é a lei complementar dos fundos de pensões de previdência privada e os fundos de pensão de previdência privada não, de órgãos públicos, né? São os fundos de pensões públicos. Isso é uma norma geral, uma lei complementar. E aí, na própria lei, diz o seguinte, que o Conselho Nacional de Previdência Complementar vai regulamentar as outras disposições. E tem várias disposições que deixam aberto, tipo superávit, déficit. Então, isso são detalhados em resoluções mais detalhadas, que não é um decreto autorizativo, é que ele fala decreto, mas são normas, né, regulamentos autorizados. Então, pode ser uma portaria, pode ser uma instrução normativa, pode ser uma resolução. Nesse caso, lá não tem problema, porque, na verdade, para te ter uma ideia, não é nem só o Carlos está entrando aí, não é só o órgão que regulamenta. Você tem gente participando da sociedade, tem gente participando, às vezes, da universidade, tem gente participando de outros ministérios. Por quê? Porque esse tipo de norma, você precisa disso aqui, ó, expertise necessária. Não dá para o legislador, o deputado, o senador já adentrar nisso. E dá a regra geral, diz, olha, esse Conselho Nacional vai regulamentar, né, essas situações aqui dos fundos de pensões. O quê? Superávit, déficit, distribuição, né, de superávit, sei lá, vários termos acho que eu usava, então eu deixava em branco. Então, isso é um caso específico, né, de várias agências reguladoras, né, os decretos autorizados, que não, é muito específico as regulamentações de agência reguladora, não dá para você botar tudo na lei. Então, imagine especificamente você colocar detalhes da lei de uma Agência Nacional do Petróleo, regulamentando essas questões de combustível, de refinaria, de posto de gasolina. Não dá para botar na lei. Você vai fazer uma lei genérica, dando os parâmetros, máximo e mínimo, mas a Agência Nacional do Petróleo vai regulamentar. Em geral, esses decretos nem são esses regulamentos autorizados nem são feitos pela própria agência reguladora. Em geral, tem um conselho, acho que tem o Conselho Nacional do Petróleo que regulamenta. Então, essas estruturas nossas, elas sempre funcionam dessa. Ok, é o dos casos aqui entrou agora. Então, na realidade, você sempre tem a Constituição, a lei,
E aí, nesses casos aqui de regulamentos autorizados, sempre na criação da agência reguladora, você tem um órgão, um conselho nacional, com a participação plural, que faz esses regulamentos nacionais. Não é especificamente a autarquia, o presidente da autarquia que cria o negócio na cabeça dele. Sempre tem um conselho acima provavelmente tem um Conselho Nacional de Telecomunicações. Então, nós já vimos aqui hoje, decreto regulamentar, previsto no artigo 84, inciso 4, regulamenta disposições já constantes de lei, competência indelegável, marca aqui embaixo, botou o I. Decreto autônomo, previsto no artigo 84, inciso 6, usado apenas para organizar a administração e extinguir cargos e funções, quando vagos, né? Delegava a competência para tais matérias, regulamentos autorizados, sem previsão constitucional, completam a lei, né, com disposições que não constavam no diploma legal. Quando falo completam a lei, não é explica a lei, não, eles completam. Né, não está previsto na lei, é você que vai criar mesmo. Matérias de conteúdo técnico. Vamos lá agora os outros. Resoluções, portarias, deliberações, instruções e regimentos. Considerando a diferença conceitual entre poder regulamentar e poder normativo, lembre que parte da doutrina considera o poder normativo conceito mais amplo que o poder regulamentar. Né? O normativo é maior do que o poder regulamentar. Com efeito, podemos dizer que o poder ou função normativa é gênero, no qual o regulamentar é espécie. Assim, os decretos que comentamos logo acima representam manifestação do poder regulamentar. Por outro lado, é possível que outras autoridades que não o presidente da República editem atos administrativos normativos, fundamentados no conceito amplo de poder normativo. Eles não assumem a forma de decreto, mas exteriorizam a competência normativa da administração pública, exemplo, instruções normativas, resoluções e regimentos. Vejam o que a Constituição Federal diz a respeito. Os ministros de estados serão escolhidos dentre os brasileiros maiores de 21 anos no exercício dos direitos políticos. E aí, o que eles podem fazer? Qual a competência dos ministros de Estado? Pedir instruções, né, para o fiel cumprimento da lei, decretos, ele pode fazer o decreto dele, né, que pode ser delegado para ele alguns, e os regulamentos. Vamos lá. Mais recentemente, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro passou a mencionar tais atos como forma de detalhar o conteúdo das leis e, assim, conferir maior segurança na aplicação das normas jurídicas. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. São atos normativos com alcance limitado à esfera de atuação do órgão ou entidade normatizador, portanto, com aspecto de incidência menor que a de um decreto. Carvalho Filho menciona que estes são atos de regulamentação de segundo grau, ao passo que os decretos e regulamentos seriam atos de regulamentação de primeiro grau. Assim, temos atos normativos advindos dos mais diversos órgãos e entidades, como a Instrução Normativa da Receita Federal, que dispõe sobre a declaração do imposto de renda do ano X, a Resolução do Banco Central sobre tarifa bancária. Maria Silva Zanella de Pietro menciona ainda regimentos elaborado pelos órgãos colegiados, que estabelecem regras de funcionamento interno daquela organização. Um exemplo seria o regimento interno do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Antes de concluir este tópico, é importante comentar as formas de controle quanto ao exercício do poder regulamentar. Aqui iremos concentrar o controle judicial e o controle legislativo dos atos administrativos normativos, sem esquecer da possibilidade de a própria administração exercer autotutela sobre os atos administrativos de caráter normativo. Em relação ao controle judicial, é importante diferenciar o controle de legalidade do controle de constitucionalidade. Quando o ato normativo conflita com a lei, seja por contrariar frontalmente suas disposições, que é contra-legem, seja por extrapolar os limites da lei, ultra-leges, terá o lugar o controle de legalidade. Diferentemente, se o ato normativo ofende diretamente a Constituição Federal, teremos o controle de constitucionalidade, o qual, observadas algumas
condições poderá se dar por meio de ação direta de constitucionalidade. Além disso, é possível que o Poder Executivo descumpra a determinação legal e deixe de regulamentar determinada questão. Teremos, assim, uma ilegalidade decorrente da omissão do Poder Executivo quanto ao exercício do poder regulamentar. Nesta situação, o administrado poderá se socorrer em determinados casos no mandado de injunção e da ação direta de constitucionalidade por omissão. Vamos explicar aqui esse trecho aqui. Está faltando mais um controle aí. Tem um controle, ele falou aqui, tem um controle de legalidade, que é que você pega o ato normativo e compara ele com o quê? Com a lei. Controle de legalidade. E existe o controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade é você comparar aquele ato com a Constituição e a lei inconstitucional. Tem um terceiro controle, que não citou aqui, que já, né, a doutrina já vem falando, que é o chamado controle de convencionalidade, ou eventualmente até controle de juridicidade. O que seria isso? É que hoje nós temos no ordenamento jurídico também a internalização de tratados internacionais, que tem força de norma supralegal, ou seja, você não está fazendo uma comparação com uma norma legal, porque está acima da lei esse tratado. Você não está falando de uma comparação com uma norma infralegal, desculpa, não está fazendo uma comparação com a norma constitucional. Por quê? Porque ele está abaixo da Constituição. E aí você tem que ter um controle para isso, porque você não pode desrespeitar ele. É o caso, por exemplo, hoje, você tem na nossa Constituição dizendo que você vai ter prisão civil pelo depositário infiel e o inadimplemento de pensão alimentícia inexcusável. A Constituição falou isso. Uma norma, um tratado internacional, e tem força de norma supralegal. Na norma supralegal, o Tratado do Pacto de São José da Costa Rica, falou, olha, eu só aceito, e o Brasil acordou com isso, a prisão civil do depositário, pensão alimentícia inexcusável, ou seja, o cara que deixou de pagar a pensão alimentícia. A Constituição falou que tinha duas. A norma supralegal veio, que é um tratado internacional, disse, não, aqui a gente vai acordar que só vai existir um tipo de prisão civil na nossa regra aqui, que a gente vai acordar. Só o cara que não quer pagar a pensão alimentícia do filho. Veio uma lei, uma lei abaixo do tratado, disse, não, o cara que fizer um financiamento, um leasing mercantil, né, e ele não pagar a prestação, eu não quero só a busca e apreensão do bem, ele também vai poder ser preso. Isso é o porquê, porque na verdade quando você faz um leasing, você é o depositário de uma coisa que não é sua, você está pagando. Se você pagar tudo, você vai ser o proprietário. Mas enquanto você não paga tudo, quem é o proprietário é o banco. Então você é um depositário daquilo. E se você não está pagando a prestação, você é um depositário infiel. O que é que o Supremo disse? Não, essa norma ela não tem poder de mudar o decreto do Pacto de São José contra ele, porque o decreto é supralegal. Então, por isso que você tem um controle de que alguns doutrinadores de convencionalidade, o controle de juridicidade, ou seja, não é nem de legalidade, né? Não é nem na lei, nem de constitucionalidade da Constituição, tá no meio termo ali. E aí você tem que perceber isso. Então, toda vez que você comparar um ato normativo com a Constituição, controle de constitucionalidade. Se for um de descompasso com a Constituição, você faz uma ação direta de constitucionalidade. E se for um ato que não foi feito, aí é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque não foi feito. Se você está fazendo aquilo baseado, né, na lei, né, e aí você, na verdade, respeitou a lei, é um controle de legalidade. Você vai entrar com uma ação ordinária dizendo, olha, o decreto extrapolou os limites da lei. E aí é um decreto ilegal. Quando o decreto é ilegal, o que acontece? A gente estudou nos princípios, princípio da autotutela, a própria administração ela pode anular aquele ato, revogar aquela portaria, aquela resolução. Ou o próprio Poder Judiciário, caso ela não faça, vai anular aquele ato também. E aí você vai poder ter o seu direito. Mandado de junção é um caso específico, né? Quando você tem na Constituição, né, uma norma em que você precisa exercer. E aí você não tem nenhuma lei regulamentando isso. Daí é uma lei, você não tem uma lei regulamentando isso. Aí você entra com mandado de junção para poder exercer o seu direito. Para finalizar, é importante, continuando aqui a leitura,
Para finalizar, é importante destacar ainda a possibilidade do controle legislativo destes atos, consoante previsto no próprio texto constitucional. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem, ou seja, ultrapassem, né, extrapolem do poder regulamentar os dos limites da delegação legislativa. Portanto, se o Poder Executivo, sob o disfarce de um ato regulamentar, passe a criar direitos e obrigações por meio do simples decreto, terá havido a usurpação da função legislativa, abuso do poder regulamentar, de sorte que o Congresso Nacional poderá sustar tal ato normativo. Então, se você faz um decreto, uma resolução que ultrapassa o limite da lei, cara, na verdade, esse cara está criando uma norma que geral, não está regulamentando nada, não está tirando nada da Constituição, né? Na verdade, pode até estar tirando a Constituição, mas está exorbitando o poder de regulamentar. Está criando norma, inovando fora do previsto no decreto autônomo. Aí o próprio Congresso Nacional faz um decreto legislativo. Se você entrar no site do Congresso Nacional, não é do Senado da Câmara, não. Tem um site específico do Congresso Nacional. Você vai ver lá propostas de decreto legislativo. Você vai ver que tem várias, né, propostas, né, de várias situações em que os parlamentares acham que foi exorbitado ali o poder de regulamentar, inclusive de resoluções do CONFAS, né, resoluções de outros órgãos. Não, isso aqui, na verdade, quem tinha que regulamentar isso era nós, Congresso Nacional, não ali naquele órgão específico. Então, você consegue ver lá várias situações nesse sentido. Vamos a uma questão. SEBRASP, Tribunal de Contas da União, Auditor Federal de Controle Externo. Se ao editar um decreto de natureza regulamentar, a Presidência da República invadir a esfera de competência do Poder Legislativo, isso poderá sustar, ou seja, né, cancelar ou suspender, né, sustar e suspender o decreto presidencial sob a justificativa de que o decreto extrapolou os limites da regulamentação, correto? E o decreto legislativo que faz a sustação é como se fosse uma lei, uma votação no Congresso Nacional que é aprovado, aquela lei passa a ser suspensa, sustada, não vale. Como o dispositivo menciona, Congresso Nacional, podemos concluir que esta competência não pode ser exercida apenas pela Câmara dos Deputados ou apenas pelo Senado Federal. A sustação depende da atuação de todo o Congresso Nacional. O que está aqui? Poder Legislativo, correto. Ah, está botando, explicando aqui, é o Congresso Nacional. Lembrando que o Congresso Nacional não é a Câmara nem o Senado, é os dois juntos, né? É a junção do Câmara e Senado. Existe no Poder Legislativo existem três entidades: o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. Às vezes as pessoas confundem. Ah, não, o cara é da Câmara, ele é do Congresso Nacional, mas na verdade ele só está exercendo a função de congressista nacional quando tem a reunião do Congresso Nacional. A reunião do Congresso Nacional são para questões específicas, por exemplo, para julgar não, né? Para votar um decreto legislativo de sustação de um ato do Poder Executivo, para fazer voto de um veto. O presidente foi lá, vetou alguma coisa da lei, aí junta o Congresso Nacional. O veto é analisado pelo Congresso Nacional, não é pela Câmara e pelo Senado. Câmara e Senado é para as leis normais, né? Foi feita uma proposta de lei, uma medida provisória, todo o processo inicia na Câmara e vai para o Senado para revisão. O que inicia no Senado é só aquilo que foi proposto pelos próprios senadores. Tudo que for proposto pelo STF, pela PGR, pelo presidente da República, proposta de lei, de iniciativa popular, tudo começa na Câmara dos Deputados. O Senado tem um termo que a gente usa, ele é chamado casa revisora. Ele faz a revisão do que foi feito. Não é que ele está acima do Senado, não tem hierarquia, mas é por uma questão, como é que eu poderia dizer, uma questão de freios, não seria freios e contrapesos internos, porque, na verdade, aí entrando numa área específica de direito constitucional para tentar entender, para você entender por que é revisora. É porque a Câmara, a Câmara dos Deputados, ela é formada por deputados dos estados, mas só que os estados eles não têm representação iguais de deputados. Ou seja, um estado que tem muitos cidadãos, muitos eleitores, ele tem mais deputados do que outro. O que ocorre nisso? Por exemplo, se você juntar a bancada de deputados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
eles aprovariam qualquer coisa, se juntariam entre eles, fariam aquela política que a gente chama lá na história de café com leite, aprovariam tudo que eles quisessem. Por quê? Porque eles quase formam uma maioria, porque eles têm a maior quantidade de habitantes do Brasil. Então, eles têm a maior quantidade de representantes de deputados federais. Mas aí você tem o Senado, que é diferente, que representa não a população, mas o Estado, os estados. E lá você só tem a quantidade de 3, independente da população daquele estado. E aí esses 3 estados, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, lá eles só equivalem 9. E não são mais senadores do que a quantidade de outros senadores. Aí você faz o equilíbrio nas votações, para não ter justamente um desequilíbrio regional de determinado grupo de estados, por ter maior quantidade de deputados federais, aprovarem o que eles querem para os estados deles. Por quê? Porque na revisão não vai passar no Senado, porque no Senado é 3 igual para todo mundo. Aí você faz o equilíbrio nas votações, tanto vendo do ponto de vista populacional, quanto do ponto de vista de independência, de autonomia dos estados. Então, por isso que você tem 2 casas, uma casa, né, que inicia tudo e a outra que revisa, para não ter esse desequilíbrio regional dos estados. Vamos lá, poder de polícia. Eu acho que a gente pode até começar o poder de polícia, mas o poder de polícia é gigante. Deixa eu ver aqui. Quantas páginas são poder de polícia? Vamos ver, poder de polícia é gigante. Porque poder de polícia, poder regulamentar, vocês repararam que é uma coisa que cai muito, né? Então, não tem como a gente acabar hoje o poder de polícia. Tá vendo aqui? Tudo isso é poder de polícia. Tudo isso que a gente está vendo aqui. Só vai acabar o poder de polícia, cobrança de taxa, originário, prescrição, tudo é poder de polícia, abuso de poder. Então, poder de polícia, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. São 24 páginas só de poder de polícia. Então, não tem como a gente rever hoje, né? Vou começar a iniciar hoje. O que a gente pode fazer é fazer uma revisão, só para a gente rememorar o que a gente viu até aqui, e amanhã a gente começa o poder de polícia. Tentando, porque poder de polícia provavelmente não consegue nem em uma aula só. E acho que nem sei se a gente consegue estudar amanhã. Amanhã eu vou viajar para o Ceará, fazer uma palestra lá. Aí tem que ver se eu vou olhar meu horário do voo. Para ver se consegue sair. Não sei que a gente faça mais cedo. Então, o que a gente viu até agora, né, de poderes administrativos? A gente, na realidade, já fez 2 materiais, né, totais, já vimos os fundamentos da administração pública, do direito administrativo, as escolas administrativas, né, o que é Estado, governo, o que é administração pública. Vimos tudo isso, vimos um outro material de todos os princípios do direito administrativo, e agora estamos vendo então, vemos poderes administrativos. Então, estamos numa crescente de entendimento sobre o assunto direito administrativo. Primeiro, entender, né, a base, os conceitos iniciais, que é a administração pública, né, vimos que temos, né, função administrativa, função judicial, função legislativa, e o que o direito administrativo está regulamentando, o que a gente está estudando aqui, são as funções administrativas. Por que eu digo funções administrativas? Porque ela se faz tanto no Poder Executivo, quanto no Poder Judiciário, quanto no Poder Legislativo. Então, não existe a função administrativa. Só o Poder Executivo faz? Não. O próprio Poder Judiciário também pode exercer essa função administrativa, o próprio Legislativo pode fazer. O Poder Judiciário, quando exerce a função administrativa, fazendo as suas licitações, contratos, seus prédios, manutenção dos tribunais. Isso é função administrativa. Aplica o quê? Direito administrativo. Senado, Câmara, o Poder Legislativo em geral, concurso público, também licitação, também é função administrativa, aplica o direito administrativo. Então, se a gente começou a entender qual a aplicação, o objeto do direito administrativo, como é que surgiu, as escolas, um pensava que era assim, outro pensava que o direito administrativo só se aplicava ali, a gente chegou ao que é hoje, né? Aplica onde está sendo exercida a função administrativa, onde tem agentes públicos, que são os servidores, onde tem órgãos públicos, serviços públicos, então se aplica tudo isso. Vimos os princípios, e aí vimos vários princípios, e vimos que os princípios fazem com que surjam os poderes administrativos. Por exemplo, o principal que faz com que gerem poderes é o princípio da supremacia do interesse público. Ou seja, você tendo supremacia,
Você faz com que você tenha poder de fazer determinadas coisas. Por isso que a gente está estudando os poderes administrativos. E aí a gente vê que ao surgimento vem justamente disso, que os poderes administrativos são instrumentais para você exercer a administração pública. Os poderes políticos, que são executivo, legislativo e judiciário, são estruturais e orgânicos, fazem parte do Estado. Então, a supremacia, que é um princípio, aqui, ó, um princípio, supremacia do interesse público, ela gera os poderes, daí surgem os poderes de você exercer. E outro princípio, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público, gera os deveres. Alguns doutrinadores falam que esses poderes, na verdade, são poderes-deveres. Por que poderes-deveres? Porque não é um poder, se eu faço ou não faço. É, na verdade, um poder-dever. Eu tenho esse poder e eu tenho que fazer, eu tenho o dever de fazer. Então, você vai perceber que, por exemplo, no poder vinculado, quando você encontra a situação fática ao que está regulamentado, você não tem o poder. Ah, eu faço ou não faço? Não, aquilo é vinculado, é um poder-dever vinculado. A pessoa apresentou para você todo um conjunto de requisitos para ela obter um alvará, uma licença. Cabe a você, você tem o poder de dar a canetada, né? Dar a licença para a pessoa. Cabe a você dizer dou ou não dou, se ela cumpriu todos os requisitos, você não tem como negar. Senão ela vai na justiça e vai conseguir alvará a licença dela. O que é esse poder? Na verdade, é um poder dever seu de conceder aquele alvará a licença. Então, tem que alguns doutrinadores falam que nesses poderes são deveres, na verdade. Então, nós vimos aqui que temos o poder vinculado, que foi o que a gente já estudou, que é a atuação da administrativa sem nenhuma liberdade. Vimos o poder discricionário, que é a atuação em algum grau de liberdade, mas mesmo essa discricionariedade, mesmo esse poder discricionário, você tem uma margem de controle, né? Assim, pode, quando a gente ouve essa palavra discricionariedade, não é arbitrariedade. O administrador, o gestor público vai fazer qualquer coisa, negativo. Ele pode fazer dentro da margem que a própria lei deu discricionalidade para ele. E como é que eu controlo isso? Eu controlo dentro do que a gente chama de razoabilidade e proporcionalidade. Então, o que é razoável, o que é proporcional para que o administrador público, o gestor público atue. É aqui, ok. Se ele ultrapassar isso, eu procuro o judiciário para anular ou, né, verificar que ele volte a esses limites aí de razoabilidade ou proporcionalidade. Poder hierárquico, a gente estudou já também, que é a situação em que você tem, dentro dos órgãos públicos, uma hierarquia. Né? Você tem o secretário, tem os departamentos, tem as coordenações gerais, tem as coordenações, tem as divisões, tem os serviços. Então, você tem uma hierarquia lá dentro. E a partir dessa hierarquia surge um conjunto de situações em que você pode delegar, pode avocar, né? Surge todo um procedimento que determinados atos têm que seguir para que ele seja efetivado, né? E após isso, você tem o poder disciplinar, que surge do poder hierárquico. Né? Se eu tenho o poder de hierarquia sobre determinado órgão, determinado agente, se ele se desviar do que está previsto, né, nos nossas normas administrativas, eu tenho poder de disciplinar ele, de aplicar uma sanção a ele. Então, é a aplicação de penalidade. Né? A aplicação de penalidade é aquele sujeito à disciplina interna da administração. E quando ele fala disciplina interna da administração, ele não está falando especificamente só dos servidores públicos. É todo mundo que se disciplina em relação à administração, a disciplina interna da administração. Não é o cidadão comum, não é qualquer usuário do serviço público. Quando ele fala de disciplina interna, ele também não está falando só de servidor, ele está falando daqueles que têm alguma relação com o poder público. Por exemplo, uma pessoa que fez um contrato administrativo com a administração pública. Apesar de eu não ter o poder regulamentar, desculpa, poder hierárquico sobre ele, mas eu posso ter o poder de disciplinar ele, porque se ele descumprir o contrato, eu posso penalizar ele, nunca mais contratar com a administração pública. Não existe pena perpétua, mas pode dizer, ó, você está inidôneo para contratar com a administração pública durante 2 anos. Por quê? Porque você descumpriu o contrato comigo. Então, por isso que, né, você tem essas cláusulas no direito administrativo justamente para isso. Eu, se você descumprir comigo, eu tenho o poder de dizer que você não vai contratar com ninguém da administração pública durante os próximos 2 anos. É uma sanção que eu posso aplicar no contrato administrativo. Então, você tem um poder disciplinar não só em relação às pessoas que você também tem um poder hierárquico, mas também fora
do poder hierárquico. Então, na verdade, é essa pegadinha que tem que ficar clara. Todo mundo que está sob o poder hierárquico, você vai ter o poder disciplinar. Mas, às vezes, você vai ter o poder disciplinar, que é o caso do particular que tem uma relação com o poder público, sem ter o poder hierárquico sobre ele, porque ele só se vinculou a você. E o que a gente viu hoje, para finalizar nossa revisão, foi o poder regulamentar, que é o poder de expedir regulamentos. Estudamos o decreto autônomo, que é o que mais cai, né? Da poder regulamentar. Você memorizou ali o decreto autônomo, que é o artigo 84, inciso 6, que é a possibilidade de você emitir decretos para a organização e funcionamento da administração pública sem aumento de despesa, para, né, para extinção de cargos públicos quando vagos, já era. Você memorizou isso, você vai responder dezenas de questões sobre isso. Você vai perceber, quando chegar na hora de exercício, são dezenas, você sempre bate no mesmo sentido. E ficam tentando mudar ali o palavreado, mas acaba que a pergunta é você, tendo isso fixo, né, consolidado na sua mente, ó, organização e funcionamento dos órgãos, quando não aumentar a despesa, extinção de cargos públicos, né, desde que estejam vagos. Consolidou isso, qualquer coisa que tu lê, não, isso aqui está fora de contexto, não é a situação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A lei prevê expressamente, por ser a decisão do Estado, isso é o discricionário, a lei utiliza conceitos jurídicos indeterminados, a gente já viu. Subordinação e hierarquia, o poder hierárquico, né? Vinculação é sem hierarquia, esse termo aqui sempre cai também em prova. Então, você vai ter órgãos subordinados e órgãos vinculados. Quando é que um órgão é subordinado? Quando ele está dentro da mesma estrutura de um outro órgão. Como eu sei que ele está na mesma estrutura de um outro órgão e não tem personalidade jurídica? Como assim não tem personalidade jurídica? Não tem CNPJ. Então, uma secretaria dentro de um ministério. Não tem o CNPJ da secretaria, tem o CNPJ do ministério. Agora, eu criei uma autarquia, criei o INSS. O INSS é outro CNPJ. Então, você tem, na verdade, aí uma outra pessoa jurídica, uma outra entidade. Tendo uma outra pessoa jurídica, você tem vinculação, porque ela é outra pessoa. Ela não é. É só lembrar do corpo humano, né? Corpo humano. Se o cara é do mesmo órgão meu, sou eu. Né? Ele é um órgão meu, a secretaria ele é um órgão, não é uma entidade. Então, quando estudar mais na frente, a gente vai entender órgão e entidade. O que é o órgão? Que nem um órgão do corpo humano. Se é um órgão, é a mesma pessoa, a mesma entidade. Agora, se é uma outra entidade, uma outra pessoa, aí é a vinculação. Porque ele deixou de ser um órgão e passou a ser uma outra pessoa. É que nem minha esposa está grávida. Ali está, por enquanto, né, dentro dela. Mas quando sair o bebê, aí já se tornou uma nova entidade. Aí já não tem mais vinculação. Desculpa, aí já tem vinculação, não é subordinação. Ver se tem mais alguma coisa. Poder disciplinar. Aqui, ó, poder disciplinar, ele pode ser tanto para servidores públicos, que também estão, né, subordinados ao poder hierárquico, mas pode entrar aqui, ó, os particulares com vínculos com a administração pública. E estes não estão no poder hierárquico, porque eles não são subordinados a um gestor público. Mas eles podem ser submetidos a sanções. Quer dizer, são submetidos a sanções. Então, a sanção ao servidor público, ele está tanto no poder disciplinar quanto no poder hierárquico. Agora, a sanção a particulares com vínculo específico só está no poder disciplinar. Por que não está no hierárquico? Porque não é subordinado no dia a dia. Sanção a particulares em geral, é o que a gente vai começar a estudar, se Deus quiser, a partir de amanhã. É o poder de polícia. É uma sanção genérica, geral, né? Então, o cara não tem vínculo nenhum, não é servidor, não é nada. E eu vou lá e imponho uma penalidade para ele, ou, né, faço alguma coisa nesse sentido. Aí eu estou utilizando o que a gente chama poder de polícia. Isso cai muito em prova. Ele faz uma descrição, determinado servidor público chegou no restaurante, né? E ele era um servidor da vigilância sanitária. Verificou no restaurante determinadas situações de irregularidade, resolveu, né, aplicar uma penalidade, né, para aquele restaurante. E está usando o quê? O poder disciplinar de aplicação de penalidades? Não, ele está usando o poder de polícia. Por quê? Porque aquele restaurante não tem vinculação nenhuma específica com a administração pública. Ele é um empreendedor comum. Agora, se ele descreve que determinada empresa de restaurante, mesma coisa, restaurante que presta, na realidade, serviço para a administração pública,
fornecendo quentinhas, tem um contrato de fornecimento de quentinhas, né, para a administração pública, sei lá, para um quartel, para um órgão público, não sei qual a situação. E aí o gestor do contrato, fiscal do contrato, verificou irregularidade nesse restaurante, de qualquer tipo, que é a responsabilidade da administração pública na fiscalização é ampla. Inclusive, verificar se esse restaurante está pagando, recolhendo os tributos, FGTS, INSS, é responsabilidade da administração pública. Quando a empresa contrata com a administração pública tem que prestar atenção até nisso, né? Que é uma fiscalização ampla, não só da prestação do serviço, mas até se ela está pagando os funcionários. Mas por que, Divan? A administração pública também tem essa obrigatoriedade, porque na hora que ela oferece o seu serviço, na hora que ela oferece o preço desse serviço, em tese ela fez uma planilha de custo dizendo, olha, eu pago tanto de INSS, eu pago quanto de FGTS. Inclusive, ocorreu do amigo meu que era fiscal do contrato, que o cara tinha botado na planilha de custo dele que ele pagaria plano de saúde para os funcionários. Depois, na fiscalização, né, no desenrolar do contrato, ele foi, né, conversando com os caras lá que trabalhavam, falou, cara, você recebe plano de saúde? Recebe plano de saúde? Voltou para o contrato, para a proposta, e depois o cara falou que ia dar plano de saúde para esses caras. Então, se ele não está dando, ele não pode cobrar esse preço que ele está cobrando, porque isso era um custo dele que ele não está tendo de efetividade. O cara até perseguiu ele, né? Quase dá rolo lá. O cara ligava para casa dele, e isso já tinha percorrido um longo prazo, né? E o cara já tinha recebido esse custo como um preço do serviço dele há algum tempo. Então, imagina o prejuízo não, né? O ressarcimento que ele teve que fazer da administração pública. Ou seja, passou praticamente alguns meses sem receber, porque já tinha recebido muito a mais. Imagina, o plano de saúde é relativamente, né? Para cada um dos funcionários ali, o cara pressionou ele para caramba e depois pediu até para sair da fiscalização. Houve até uma pressão ali, ele falou, esse cara vai querer depois fazer alguma coisa contra a minha vida. Perseguia ele, sabia até onde ele morava já, para tentar reverter esse parecer. Então, a fiscalização num contrato desse é ampla. Nesse caso, se esse meu colega aplicou a multa, né, ele aplicou a gente chama uma glosa no contrato, ou seja, né, eu quero que você me ressasse esse dinheiro. Já que você não vai ter o dinheiro para ressarcir, eu vou deixar de te pagar e você vai continuar prestando serviço. A gente chama de glosa na prestação de serviço. Nesse caso, esse meu colega usou o quê? O poder disciplinar, porque essa empresa tinha uma vinculação específica de contrato. Se nesse segundo caso, exemplificativo que eu dei, que é um contrato de prestação de quentinhas, quando eu aplico uma penalidade nesse restaurante, na verdade, estou o poder disciplinar. Por quê? Porque eu tenho um contrato, uma vinculação específica. Então, você tem que analisar o caso concreto, né, a situação hipotética da questão para definir se é o caso de, né, poder disciplinar ou poder de polícia. Para se poder disciplinar, tem que ter um vínculo específico. Se não tiver nenhum vínculo, aí é o poder de polícia. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Apuração de infrações. O que é isso aqui? Poder disciplinar. E tem o quê? Apuração de infrações, né? Aquele sujeito à disciplina interna de administração. Pode ser servidores públicos ou particulares, apuração de infrações e aplicações de penalidades. Então, qual é a diferença? Poder hierárquico, subordinação entre os órgãos e agentes, distribuição de funções, ordenação e revisão de atuação dos agentes apenas no âmbito interno. Não alcança os particulares. E o poder disciplinar, apuração de infrações, aplicação de sanções, todos os sujeitos à disciplina da administração pública, tanto servidores ou particulares com vínculos específicos. Aqui a gente viu hoje, a gente vai revisar o que a gente viu hoje, é originários ou primários, né? Então você tem dois tipos de atos normativos aqui, ó, dois tipos de atos normativos. Originários e primários são aqueles de inovar, por exemplo, lei, e tem os secundários e derivados, são os decretos, né, que é um conteúdo pré-existente que vai ser regulamentado da lei. Deixa eu ver se tem alguma outra tabela aqui. Vimos o decreto autônomos, vimos o decreto regulamentar ou de execução. Aqui, o decreto autônomo é a organização funcionamento da administração pública sem implicar aumento de despesa, extinção de funções e cargos quando vagos, né? Você tem um decreto autônomo, o regulamentar, você é indelegável, né? É do chefe do executivo, o autônomo você pode delegar. Qual é o autônomo? Esse aqui. Ou seja, o próprio ministro diz como é que vai funcionar o ministério dele, a organização e funcionamento do ministério dele, por isso que é delegável. Os cargos que estão vinculados aqui no ministério, se tiver vago, eu como ministro acho que não faz sentido fazer mais concurso, eu posso extinguir. O decreto regulamentar, o objetivo é permitir a execução da lei, o decreto autônomo organizar a administração e extinguir cargos ou funções.
Regulamento de disposições legais é que não requer edição de lei. Ato normativo secundário, que é ato normativo primário. Competência indelegável, com I, e aqui é competência delegável. Regulamentos autorizados ou delegados, aqui tem um gráfico, quadro mostrando. Então, acrescentou aqui os autorizados. É sem previsão constitucional, não tem previsão na lei. Completam, aqui é completam, né? Não regulamentam, nem completam a lei com disposições que não constavam no diploma legal, matérias de conteúdo muito técnico, né? Isso tem algumas coisas. Que mais alguns quadros que aqui no final acabou. São esses quadros. A gente vai conversando aí pelo WhatsApp no grupo, aí eu vou ver qual horário que eu vou viajar. Não sei qual horário, eu não sei se vai dar para a gente se reunir. Se der para a gente fazer mais cedo, a gente faz, professor. 6 horas, a gente já fez várias vezes. Ok. Se não der, aí tudo bem também, tá? Eu vou te mandar o número do Vinícius para você acrescentar ele no grupo, tá ok? Tá ok. Então, se for o caso, até amanhã. Bom dia aí para vocês, William, Bom dia, Vinícius, obrigado. Luiz. Valeu, um abraço. Muito Um obrigado. abraço, Viu? tudo de bom. Até mais.